Mas pode ser que ela não se cure, ela se corrompa porque ela não aceitou a morte do ente querido. Então não adianta você, vamos aqui avisar as famílias, porque no caso ali havia uma situação que, se não me engano, o Coringa havia matado 3 pessoas, e 3 policiais, e vamos avisar as famílias. Claro que elas podem se curar, mas algumas delas talvez já estivessem curadas antes. Ou mesmo pessoas em quaisquer outras situações que eventualmente não sabe se o ente querido morreu, justamente, mas já considerava muito seriamente a possibilidade da pessoa estar morta antes. Então ela já está curada, né? Ela já está preparada para a informação e de repente nem vai ficar tão triste agora. Justamente porque ela sabe dessa possibilidade, talvez até uma probabilidade. Mas, em relação à cura, depende. Mesmo que a pessoa fique sabendo que a outra morreu. E essa era uma esperança muito viva dentro da pessoa, pelo contrário. Pode gerar, na verdade, uma corrupção. Aliás, inclusive, né, comparativamente, foi o caso do Harvey Dent. Né? Quando ele ficou sabendo que a pessoa, que ali a outra promotora que ele gostava, morreu, na verdade, gerou ali um retrocesso, vamos dizer assim. Ali que gerou, na verdade, a corrupção do Harvey Dent. Então não acho, mas ali é um processo de cura. Não, mas como processo de cura, se ele se corrompeu necessariamente para um processo de cura, não. Então ele poderia se curar eventualmente sem um processo de cura. Ele poderia se curar sem um processo de corrupção. O processo de corrupção não é um processo de cura necessário. Eu não preciso me corromper para me curar. Não existe isso. Não há necessidade disso. Deus. Eventualmente os castigos curam a pessoa. Não, mas ela poderia eventualmente ser curada sem castigo. Aí que tá a grande questão. Ela poderia eventualmente fazer sozinha. Eventualmente contra Deus é de que ela terá de se curar sem desejar e não precisaria cura da morte do ente querido se eventualmente a morte dela ocorresse justamente. Ainda tem um outro tema aqui, por exemplo, no caso de Davi e Absalão. O rei Davi eventualmente não gostaria de se curar da morte de Absalão. Ele não gostaria de passar por esse processo de cura. Que bom que ele não se corrompeu a princípio por conta disso. Eventualmente se houve alguns momentos de corrupção de Davi, foram em outros momentos. Mas a grande questão aqui é que Davi não gostaria de ter passado por isso antes da morte do próprio Absalão. Então, a partir do momento que Davi faz isso, que ele vê o seu próprio filho morrendo antes dele mesmo, aí ele vai ter que atravessar o processo de cura. Ele não precisaria atravessar o processo de cura se eventualmente o próprio Davi morresse antes do filho. Então, há essa questão aí, há essa questão. Não se trata, no meu caso, apenas de superar tédio ou qualquer outro tipo de problema, mas de garantir, no caso, eventualmente, uma pessoa que precisa se curar de algum tipo de problema. Mas de garantir que o administrará ou suportará sucessivamente. Pode ser que ele não consiga o suportar. Mas isso é uma cura? Não, porque isso ele pode aumentar a resistência sozinho. Né? Aí ele não precisaria da repreensão, ele não precisaria da cura eventualmente decorrente de repreensão. Aí é uma maldade desnecessária, ele não precisaria. Ele pode fazer? Pode. Ele pode. Ele pode eventualmente tirar o argueiro do próprio olho. Pode, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E, portanto, não precisa da maldade. Aí discordo do argumento do ministro lá numa entrevista do Bial, que eu vi alguma coisa. Não, porque o Barão de Mauá e Dom Pedro não sei o quê, sei lá se era Dom Pedro. Não, porque o Barão de Mauá, eles se completam. Não, eles não querem se completar. Eles querem se completar? Um quer completar o outro, mas os dois querem. A não ser que eles queiram, eu não sei. Mas você tem que perguntar, eles realmente querem? Eu não quero ser completado por ninguém. Como eu falei pro Noriega. Eu não preciso do material de vocês, eu já buscaria o meu próprio material. Até porque muitas das respostas que eu dei aqui, um complemento ao argumento do Noriega, as respostas que eu dei no meu canal contra outras pessoas, ao lado do trabalho, os argumentos deles não eram contrários a mim. Diretamente. Alguns argumentos foram argumentos que eles lançaram na internet. Eu fui respondendo paulatinamente. Eu não precisava da argumentação deles. Ou, eventualmente, de uma argumentação que aparentemente é proposital contra a minha pessoa. Não precisei do Noriega, não precisei do Carmona, não precisei do Calçade, não precisei do Paulo César Vasconcelos, não precisei do Casagrande, não precisei do Olavo de Carvalho. E não precisei nem nos outros momentos. Só que muitos desses argumentos, se você pegar os vídeos mais antigos, eram argumentos que não eram necessariamente contrários a mim. Mesmo argumentos de igreja não eram necessariamente contrários a mim, coisas que eu respondia. Boa parte dos meus vídeos, até ali o erro para se tentar acertar do Elias Júnior, não eram argumentos contra mim, mesmo talvez o próprio Elias Júnior não tenha sido. Eu comecei a responder argumentos contra mim depois, ou aparentemente
sendo argumentos contra mim. Antes disso, tinha muitos desses vídeos que os argumentos não eram contrários à minha pessoinha amável, querida e agradável. Me recomendando a mim mesmo, claro. Os argumentos não eram contrários a mim, eu respondi do mesmo jeito. Ah, não, mas como é que eu precisei? O argumento não era pra mim. Eu precisei porra nenhuma. Ah, mas você precisou responder as mentiras dos outros que não eram contra você, independente. Mas ali eu só respondi porque eu achei que a mentira ou o erro da pessoa era um erro honesto. Ele não estava errando para tentar apunhalar a pessoa. Eu falei, não, o cara está errado doutrinariamente. Foi isso que eu tentei responder. E não porque não, nós precisamos do Batman, porque nós precisamos aqui do Batman, o Batman é muito louco. Eu não precisei porra nenhuma de Batman. Batman é o caralho, ou pelo menos eu só posso precisar do Batman quando eu, eventualmente, disser que eu... Aí é outra coisa. É outra coisa. Agora, como é que a pessoa vai precisar do Batman? Ela mesmo está tentando resolver a maldade. Ah, mas se ela gosta da maldade, ela pode resolver? Pode, ela pode tirar o argumento para pôr, seu burro, seu animal. Seu cavalo asqueroso. Cavalos, né? Porque aqui são várias pessoas, não estou falando de uma pessoa só. É lógico, ele pode fazer, pode pegar a Bíblia. Ah, é verdade, eu estou errado aqui. Ah, é verdade, eu estava... Poxa, aquele momento... Chama-se arrependimento, inclusive. Né? Ah, ele pode deixar de ser para mal. Claro, ele pode se arrepender. Porque justamente, eventualmente, ele pode andar com Deus e Deus vai mostrar para ele o que ele está fazendo errado. A partir do momento que ele vai para a palavra. Mesmo que ele não tenha superado totalmente a maldade. Mas ele não concorda com algumas maldades externas. Não só do Batman. Inclusive maldade de droga, maldade de seja lá o que for. De assassinato, de furto. Ele também não concorda. Está tentando lutar contra essas coisas também. Do jeito que dá. Do jeito que dá. Compreendendo que em algumas circunstâncias você poderia tentar argumentar a legítima defesa e tudo mais. Agora, discordando dessas maldades também. Tem maldade que eu não concordo. E já antes. Entendeu? Não, mas ali ele tem uma maldade específica que ele gosta. Não, mas agora ele não pode fazer. Ah, como não? Eu sei onde é que tem a unção espiritual. Eu sei qual é a fonte. Eventualmente, se eu quiser mudar, eu vou tirar o argueiro. Não necessariamente vai ser rápido, porque eu vou ter que aceitar a informação. Eu posso já saber a informação. É o processo, amigo. Eventualmente, ainda, se eu não aceito a informação, eu vou precisar de uma outra informação que ainda que eu desconheço, para tentar desvencilhar essa aqui. Não necessariamente, eu mesmo não acreditei em 2014 que o processo seria tão rápido. Então como é que eu vou precisar do Batman se eu acho que eu consigo sim tirar a minha própria maldade, o próprio argueiro do meu olho? Se eu posso eventualmente tirar a minha própria maldade, mesmo sendo mal. Como eu vou precisar do Batman se eu acredito que eu posso tirar o mal mediante o processo de 1 ano? 13 meses que seja. Não tem essa, não existe isso. É o cara que decide qual é o processo que ele quer. Opa, tem esse processo específico, vou fazer esse. Automaticamente eu barrei a entrada do Batman. Automaticamente entrei. Não, vamos aqui na água, vamos envenenar. Eu não quero ser testado enganado. Como eventualmente foi o Coringa. Eu não quero, não entrei nesse processo. Eu não preciso dele. Pode ser que eventualmente eu venha precisar. Nunca 2014. Ah, mas em 2014 ele não vai conseguir fazer sozinho. Mentira, ele pode tirar o grande para o olho. Com base na Bíblia. Burro, animal. Eu parquei a leitura. Nunca fui contrário. Tá. Não se trata apenas de eventualmente superar. Deve estar. Daí o caso, vamos entrar aqui no caso do Harvey Dent. Sem contar que por isso, eventualmente, claro, como eu falei no caso do Harvey Dent, a pessoa poderia se corromper porque sabe que a outra pessoa morreu. Ah, mas isso é um processo de cura. Mas então ele precisa da própria corrupção, quer dizer, não. Ah, mas ele já era corrupto antes, mas ele não sabia. Ah, então agora ele vai poder se curar. Não, mas então aí que eu não concordo. A pessoa vai precisar, para se curar, eventualmente cometer um pecado? Não, mas então ele poderia se curar antes, mesmo com a morte da outra promotora, acho que se não me engano era a tal da Rachel. Acho que era Rachel o nome dela. Tudo bem, aí morre a Rachel. Mas ele precisa obrigatoriamente se corromper por causa disso? Quer dizer, ele não pode se curar de outra forma. E agora vai precisar do Batman? Calma aí, amigo. O Alex se corrompeu, pô, calma. Ah, mas ele descobriu o próprio teste profissional. O teste eu supero sozinho. Ah, você não pode. Argueiro do próprio olho. Argueiro do próprio olho, não preciso dos demais. Para isso. Até porque se eu precisasse ser repreendido, então eu precisaria dos outros para tirar o argueiro do meu próprio olho. Como já diria Mateus 7. Então, o que não faz sentido. Mateus 7 diz que eu posso tirar sozinho. Sem contar que só por isso a pessoa poderia se corromper. E aí já seria curado. Ou seja, vai ser curado por causa da corrupção. Não. Não haveria também necessidade de cura. Houvesse ressurreição aqui. É justamente aquilo que eu falei, casos bíblicos. Mesmo de pessoa querida falecida. Ou seja, tem como fazer. Interessante, então, porque se algumas pessoas... Talvez seja uma grande relativização da história bíblica, porque não no sentido que a história seja falsa, mas no sentido
Alguns pais, eventualmente, teriam que ver os seus filhos morrerem, porque eles, entre aspas, mereceriam isso. Pais e mães. Mas Deus dá a graça de o pai e a mãe não viver isso, mesmo que eles, eventualmente, mereceriam isso. Mesmo que eles merecessem isso. É interessante. É um conceito interessante. É um conceito interessante a ser trabalhado. Se Charada e outros já têm suas questões, não precisa de Batman. Ah, mas o Charada fez alguma coisa errada. Não, mas... mas então é por causa da punição. Não é exatamente porque o Batman seja necessário a título de motivação, entendeu? Porque o Batman, o Charada já estaria enfrentando as questões deles, ou mesmo é venenosa. Eram questões... Ah, e outra. Ah, mas é porque você está fazendo maldades. Não. 2014 não estava fazendo maldade. Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Ah, você não pode voltar para a atividade. Não, porque ele tem medo. Ah, mas ele pode superar automaticamente. Não, eu achei que o processo eventualmente era lento. E achei que eu não conseguiria fazer a mesma coisa, até talvez por falta de fé, dentro de um processo menor do que um ano, nesse caso específico de 2014. Pode? Pode. Pode. Absolutamente possível. Não porque eles se complementam. Eu não quero complementação. Eu não quero 8 deitado. Eu quero 8 deitado cortado. Porque nós temos todas as respostas. Porque não há como se fazer o bem. Se você não odeia o mal. Pô, cara, mas você tem como superar o mal, né? Sem precisar de Batman. Sem precisar de Batman, já diria o próprio Mateus 7. E ali, interessante, estava se falando tirar o argueiro sem intervenção externa. O cara, pelo menos, o cara ainda estava tentando ajudar outra pessoa. Ou seja, não é... Mas o tédio é um sentimento em que acredito. Mesmo que eu não o queira acreditar. Interessante. Ah, poxa, não gostaria que tivesse tédio, mas vou lutar contra o tédio, porque eu sei que ele existe, mas não quero. Não gostaria que eventualmente ele existisse. Até porque se eu não tivesse tédio, nossa, eu faria muito mais coisa. Né? Nem só no voluntariado. Nossa. Não tem nem como comparar. Ou até pior, é uma realidade. Um sentimento real. O mesmo vale para a crença de que se não crer que Deus possa resolver o problema. Claro, porque a pessoa pode começar a acreditar em algum momento que Deus pode resolver o problema. Se a pessoa não acha isso no primeiro momento, ela pode achar no segundo, né? Entra dentro do mesmo do retirar o argueiro para o outro. Morrer é muito fácil, mas viver pode ser mais fácil ainda, né? A depender da não intervenção alheia de pessoas eventualmente inconsequentes. Quando nós precisamos aí da nossa própria tranquilidade espiritual, para resolver os nossos problemas. O que eu estou dizendo, muitas vezes, para a pessoa resolver a própria maldade e retirar o próprio argueiro, na verdade, ela precisa que não haja maldades externas. Né? Eu acredito que é mais nesse sentido. Ela precisa que não haja atrapalhos. Ela, sem atrapalho, pode conseguir resolver a sua própria maldade. Com atrapalho, vai ser muito mais difícil e ela pode acabar fracassando. Por enquanto, vou deixar o vídeo por aqui. Acho que já consegui adiantar muitas informações, né? O outro vídeo do Batman eu vou focar talvez mais nas questões do Batman. Nesse tipo de vídeo aqui eu vou focar mais em questões individuais minhas. Mas já consegui adiantar bastante coisa aí. Valeu!